Para onde vai o mercado em 2022? Tá aí uma pergunta que é muito importante aí você se fazer, você estudar um pouco sobre isso, porque para onde for o mercado, eu digo para onde for o PIB, para onde for a economia, para onde for a inflação, a taxa de juros, tudo isso influencia aí aonde você tem que colocar seu dinheiro, aonde você pode ver uma oportunidade ou aonde você pode ver um sério problema. Então entender para onde vai o mercado é fundamental e você deve se preocupar com isso. E é por isso que a gente está aqui nesse vídeo. Fica comigo até o final que vai ter bastante informação útil aí para balizar as suas decisões de investimentos, para você entender um pouco melhor aí onde estamos navegando. Então vamos direto para o vídeo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de Matos, do canal de Matos Ensina, trazendo mais um conteúdo aí de qualidade para vocês, para ajudar vocês na hora de decidir sobre seus investimentos, para ajudar vocês aí a entender um pouco mais sobre o mundo de investimentos. Então, se você se interessa por esse assunto, já deixa aqui o seu like, já se inscreva aí no canal, porque vai fortalecer bastante o trabalho. A gente precisa primeiro contextualizar aqui, o primeiro fator muito importante quando a gente vê as projeções da economia é que ainda estamos no meio de uma pandemia. Aqui no começo de 2022, a pandemia ainda está forte, aí começando novas ondas de contaminação, e isso impacta de maneira muito severa a economia. Então, primeiro ponto, ainda estamos em pandemia. Segundo ponto, é ano de eleição. Aqui no Brasil, estamos em ano de eleição em 2022 e isso aí afeta também muito a economia, porque dependendo de quem for o presidenciável com mais chances de ser eleito e quem for o ministro da economia que ele for colocar lá neste posto tão importante, o antigo ministro da Fazenda, né, que agora é da economia, dependendo de quem ele escolher, pode alterar o mercado de forma considerável, ia depender de se é uma política mais expansionista, uma política mais restritiva. Então, esses fatores são importantíssimos para você já ter um cuidado aí com 2022 e os seus investimentos, porque pode ter muita volatilidade, pode ser que todas as projeções sejam superadas ou todas as projeções não sejam alcançadas, e a gente já tem que falar um pouco sobre projeções. Porque é o seguinte, é muito importante você ter um norte, assim, você olhar lá para frente e falar, cara, o câmbio vai para 5,60, por exemplo. Você ter esse norte de que a Selic vai subir um pouco, em 2023 ela começa a cair. É importante você ter um norte aí, porque apesar de saber que as projeções elas estão aí para não serem cumpridas no fim das contas, tá? É um norte, mas quando você já tem um norte, você começa a tomar decisão com base naquele norte. E quando você começa a tomar decisão com base naquele norte, já vou explicar melhor, e todo mundo também faz isso, altera a projeção. E olha o que acontece. Um exemplo aqui, você tem lá uma projeção de câmbio em 5,60. Então você olha, poxa, o câmbio vai subir 30 centavos. Você é um exportador, você é alguém que precisa trabalhar com câmbio no dia a dia. Se o câmbio vai subir e eu preciso comprar moeda estrangeira, né? Se eu preciso comprar dólar, eu vou comprar hoje, que está 5,30 para garantir, porque lá na frente vai estar 5,60. Um exemplo hipotético. Você e todos os grandes empresários fazem a mesma coisa. Imagina o que acontece com o câmbio. E isso faz com que tenha muita demanda pelo dólar. E se tem muita demanda, o que acontece? Os preços sobem. Então, todo mundo olhando para a projeção fala, caramba, tá, vai subir o dólar, então vou comprar agora. Muita demanda faz com que o dólar suba hoje e não lá na frente. Então a projeção te dá um norte, mas a projeção está aí para você tomar suas decisões também com base nelas, não exclusivamente nelas, mas também com base nelas. Então a gente vai falar aqui hoje sobre projeções. Então eu preciso fazer este disclaimer aqui, este aviso inicial de que projeções não são muito bem cumpridas, mas elas te dão um norte aí para você ter uma noção de onde investir, de o que fazer com o seu negócio. E aí a gente vem aqui para minha tela que eu trouxe dois recortes aqui do Boletim Focus aqui do começo do ano, o Boletim Focus que foi divulgado no dia 3 de janeiro e o Boletim Focus que foi divulgado no dia 24 de janeiro, aqui o mais próximo que a gente tem desse vídeo. E olha a diferença, né? Como eu disse, isso aqui são projeções para alguns indicadores, ó, indicador de inflação, o PIB, né, o crescimento da economia, indicador do câmbio aqui, que é real contra dólar, e também indicador da Selic, que é a nossa taxa de juros básica aqui da economia brasileira. Lá em 3 de janeiro a gente vê que tinha um IPCA previsto aqui para chegar no final do ano em 5,03, tá? E aí quando a gente vê aqui 3 semanas depois, já tem aqui um IPCA para chegar em 5,15. Você já vê que já está superando aqui o limite da meta do Banco Central, que está lá na casa dos 5%. Isso aqui já estourou aqui na primeira projeção do ano, já estava chegando estourada, e aí 3 semanas depois continua estourada e estourando mais ainda, e chegando em 5,15 a projeção da inflação. E aí, de outro modo, a gente vê que com a inflação tendo uma perspectiva de subir, o que é normal de acontecer? É normal de acontecer que a Selic tenha que ser elevada para conter um pouco um consumo, né, para fazer toda esta questão da política monetária. E é o que a gente vê aqui embaixo, uma Selic de 11,5 projetada para o final de 2022
e agora projetada de 11,75. Então a Selic hoje está 9,25, já tem uma projeção dela aí para 11,5, não, agora é 11,75. É bem provável que a gente vai ver uma Selic no meio do caminho de 12% aí, é o que todo mundo está esperando. Então a gente vê esses primeiros indicadores aqui, a projeção deles para o final do ano é uma inflação em 5,15. Pera aí, mas a gente teve inflação de 10% no acumulado de 2021. Uma inflação de 5,15 está caindo, né? Está caindo, mas a gente teve uma Selic que começou em 2% em 2021 e chegou até 9,25 no final de 2021. Então, a Selic subiu para controlar a inflação e a perspectiva é que a Selic continue subindo mais um pouco para controlar de vez a inflação e fazer ela descer lá para casa dos 5%, que inclusive é a meta que o Banco Central tem. A gente já vai mostrar o gráfico do Banco Central logo na sequência. E por outro lado, a gente tem um problema aqui que é a questão do PIB, né? Que o PIB aqui que é o crescimento da economia, né? Esse cálculo aqui é quanto que vai crescer a economia, dado o que foi produzido aqui no ano passado, quanto que este ano vai crescer em relação ao ano passado. Tinha uma perspectiva de crescer apenas 0,36%, nem 1%, e aí a perspectiva reduziu para 0,29%. Mais uma vez, as projeções sendo alteradas aqui, ou um PIB de 0,29% acima do que foi no ano passado. E em relação ao câmbio, aqui a gente tinha uma previsão de 5,60 e se mantém, tá? Aquela história que eu falei de câmbio, você olha o câmbio lá na frente, ainda não teve alterações aqui nessa questão, o câmbio continua aí por volta dos 5,30 e é isso que a gente tem de projeções para o mercado. E aquela questão que eu disse que a meta da inflação está lá na casa dos 5%, eu te mostro agora nesse gráfico. Eu vou até sair aqui da tela para você conseguir ver de uma forma bem completa. Ó, o seguinte, esta linha que sobe, bem aqui, esta linha que sobe azul é o IPCA, tá? O IPCA que de fato aconteceu no acumulado de 12 meses. Se a gente consegue colocar o mouse aqui bem do lado, ó, a gente vê que o IPCA de dezembro de 2021 fechou lá na casa dos 10,06. E o IPCA que é projetado é a linha vermelha, tá? Que vem logo na sequência. A gente tem projeções do IPCA acumulado a cada 12 meses para todos os meses do ano, até chegar lá em dezembro, que é o que mais interessa aqui ao Banco Central. Que o IPCA de dezembro de 2022 tem a projeção aqui já mais atualizada de 5,28% da inflação para o final de 2022. E a questão é a seguinte, aqui embaixo a gente tem uma linha pontilhada, uma linha central e uma linha pontilhada embaixo. Quando a gente vê a linha central, é de fato a meta da inflação que é estipulada para o ano, tá? A meta da inflação para 2022 é 3,5% no acumulado de 12 meses, tá? A inflação acumulada por um ano é 3,5% a meta. E existe um intervalo de tolerância, tá? Um intervalo de 1,5 ponto percentual para cima, então você soma 3,5 com 1,5 e chega em 5%, e 1,5 para baixo. Então você chega no mínimo de inflação de 2% e um máximo de inflação de 5%. Por isso que quando a gente vê um IPCA extrapolando aí o limite da meta de 5%, a gente vê uma preocupação aqui do Banco Central de honrar e de fazer essa meta de fato acontecer, que é o que o Conselho Monetário Nacional obriga. Ele obriga que o Banco Central chegue nesta meta. Se não chegar, tem que fazer uma carta aberta aí explicando os motivos, mas não importa a carta, o que importa é que o Banco Central vai ter que chegar nesta meta. E para fazer isso, o que ele faz é aumentar a taxa Selic. Então a gente já vê, como eu mostrei, uma taxa Selic aí saindo de 9,25% agora que a gente tem, chegando aí em 11,75%. É provável que essa Selic talvez suba um pouco mais. A gente vai ver as cenas dos próximos episódios aqui, se a Selic vai subindo ou não aqui, se a inflação for sendo controlada. Tem outras formas da gente também acompanhar o mercado. Eu vou falar nos próximos vídeos, que seria analisando a curva de juros de fato que está acontecendo, que é a curva de juros dos depósitos interbancários negociados na Bolsa. É um assunto bem mais avançado, eu vou trazer nos próximos vídeos. Não perca esses próximos vídeos, então já se inscreva aqui, ative o sininho para não perder a notificação quando eu soltar esses vídeos, porque essa questão dos juros futuros de fato negociados é diferente. Aqui a gente vê perspectivas, né? O pessoal lá, os agentes financeiros vão lá e dizem: eu acho que a inflação chega em tanto, eu acho que o câmbio chega em tanto e tal. E aí quando o cara vê o que está sendo negociado mesmo, é um pouco diferente, tá? A gente vai falar disso nos próximos vídeos, não perca esses vídeos. E uma última questão, quando a gente fala de perspectivas aqui para a economia, a gente falou aqui dos indicadores econômicos, aqui os principais indicadores, eu vou trazendo atualizações deles também, não deixe de acompanhar o canal. Mas uma coisa que é muito importante você ver que está fora de tudo isso aqui é que o mercado de cripto está crescendo bastante, tá? Eu falei um pouco sobre o metaverso neste vídeo aqui, recomendo que vocês vejam depois desse vídeo. E é um mercado bem interessante que vale o seu interesse, vale a sua busca um pouco aí sobre isso, porque
tem várias situações que você vê criptomoedas explodindo, você vê empresas que investem aí em ativos relacionados a criptomoedas se dando bem, e você vê muitos quebrando, tudo bem, mas você tem um potencial, parece que 2022 é um ano muito favorável para este mercado mais digital ainda. Não perca as atualizações aqui comigo, deixe o seu like, se inscreva no canal, a gente se vê no próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela agora, clica nele, a gente se vê lá, tchau, tchau.